Vamos lá então, pessoal, para a aula de hoje aí, direitos humanos, gerações dos direitos humanos, assunto importantíssimo aí para vários concursos, beleza? Então, vamos para o que interessa. Tema da aula, direitos humanos, disciplina aí, direitos humanos, né? Essa aula aqui, ela também ajuda você no entendimento de várias leis, ajuda você no entendimento na construção de uma contextualização das leis, ajuda você a estudar direito constitucional, Estatuto da Criança e Adolescente. Muito importante essa aula, cara, muito importante mesmo aí, e ajuda você em vários concursos, e ajuda você a entender como que as coisas sucederam, ajuda você a entender como as coisas realmente aconteceram. Vamos lá? O que são direitos humanos? Pois é, eu sei que você é concurseiro aí, gosta de conceito, e eu trouxe esse conceito para você. Tá? Lembrando que esse material aqui vai estar disponível logo abaixo desse vídeo. E aí? O que são os direitos humanos, querido estudante? Preste atenção a esse conceito que o professor Renatão colocou aqui para vocês. Direitos humanos é um conjunto, não é uma coisa só, não é uma lei, não é só uma data, não é só um dispositivo, não é uma coisa unilateral, uma coisa solitária. É um conjunto de direitos indispensáveis e essenciais para a proteção e defesa da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa pela sociedade e pelo Estado. Então, olha só, os direitos humanos, eles são um conjunto. Esse conjunto, ele prima pela defesa de alguns direitos indispensáveis. Precisa ter esses direitos para a pessoa ter a sua vida digna. Então, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Todos esses três itens, eles vão ser almejados por quem? Por todos nós, todos os cidadãos, e também pelo Estado, certo? Trazendo responsabilidades, tanto para mim, professor Renatão, como cidadão, tanto para você, estudante aí do outro lado, como cidadão, tanto para o Estado, que o Estado precisa promover igualdade entre as pessoas, o Estado precisa promover liberdade. Quando o Estado coloca uma viatura da polícia militar na rua, ele está preservando a sua dignidade, ele está preservando o seu direito de ir e vir e não ser assaltado. Pelo menos em regra, é isso que deveria acontecer, ok? Então, olha só, é um conjunto de ações, de regras, de leis, de acontecimentos que buscam a liberdade, a igualdade para a dignidade da pessoa humana, seja ela para um indivíduo ou para a sua coletividade, ok? E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais? E aí, você saberia responder? Qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? A gente já viu o que são os direitos humanos. São um conjunto de ações. Mas o que é direitos fundamentais? Qual é a diferença entre os dois? Vamos lá? Sigamos então. Porque a rapadura, ela é doce, mas não é mole. Olha só, imagem ilustrativa aí para você não ter confusão. Os direitos humanos, não os direitos do humanos, tá? Direitos dos humanos que estão presos, o que acontece? Por que a gente vê muito a efetivação desse direito na TV, né? Ah, o pessoal está pedindo lá refeição digna lá no presídio, no sistema socioeducativo, os menores estão reclamando que estão sendo maltratados, que não tem a sua dignidade preservada. Por quê? Porque eles estão invocando isso daqui, ó, os direitos humanos, que eles estão no âmbito internacional, tá? Por isso que a gente pode ver reportagem tipo do pessoal aqui no Brasil, né? Os detentos aqui no Brasil invocando os direitos humanos. A gente pode ver os detentos na Argentina invocando os direitos humanos. A gente pode ver
os detentos na Inglaterra, invocando os direitos humanos, a gente pode ver essa invocação, esse pedido de socorro em qualquer região do país. E observe que a gente também vê, a gente costuma assistir nos jornais, né, conflitos políticos, guerras, certo? E muitas vezes é usado, a ONU interviu, respaldada nos direitos humanos, os direitos humanos internacionais. Por quê? Porque os direitos humanos, eles são no âmbito internacional. Olha aqui, ó, botei um globinho aqui para você, ó. Botei o globinho, não é a TV Globinho. Eu botei aqui o mundo inteiro, porque os direitos humanos, eles são internacionais, eles são para todo mundo, certo? Já os direitos fundamentais, eles estão, na verdade, eles são a mesma coisa. Os direitos internacionais e os direitos fundamentais, praticamente, eles são a mesma coisa. A única diferença é que os direitos fundamentais, eu posso pegar ele aqui, ó, posso pegar a Constituição e dizer, tá aqui, ó, tá aqui, tá na Constituição, eu tenho o direito de ir e vir onde eu quiser, ninguém pode invadir a minha casa, tá? O que eu quero dizer com essa brincadeira? Que os direitos fundamentais, eles estão positivados, eles estão expressamente escritos no nosso ordenamento jurídico maior, que é a nossa querida CF. Eles estão expressamente escritos na Constituição. Por isso que todo mundo lê, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça e cor, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, e barará, e barará, e barará. Tá? Por quê? Porque eles estão ali expressos e a gente consegue tranquilamente ler. Tá? Esse pedaço que eu trouxe aqui para vocês, ele também está nos direitos humanos, tá? Só porque ele está num sentido amplo, num sentido maior, num sentido mais legal, mas são praticamente os mesmos direitos, ok? São praticamente os mesmos direitos aí para você. Sigamos. Olha só, no Brasil a gente tem alguns acontecimentos aí que foram os acontecimentos que deram origem à implementação desses direitos humanos no Brasil. Então, quais são os acontecimentos históricos aí que a gente tem que ajudar aí nessa contribuição, né? A gente tem a primeira Constituição do período imperial, que é de 25 de março de 1824, e depois a gente começa a ter aí as outras constituições. Temos a Constituição Republicana em 1891. Essa já retoma os direitos de 1824, que foi a Constituição do período imperial, e acrescenta elementos novos. Então, ó, lembra que eu falei no início da aula que é uma construção, tá? Então ela vai construindo, ó. Começa a trazer, por exemplo, os direitos à reunião, à associação, a ampla garantias penais e o Instituto do Habeas Corpus. Olha aqui, ó. Então, o habeas corpus ele já começou a ser tratado lá em 1891, ok? Depois, a gente, na virada do século, aí a gente tem a composição de novas constituições, né? A gente tem a Constituição de 1934, ó, 100 anos, mais de 100 anos depois da primeira Constituição, tá? Depois a gente tem um novo reordenamento em 1937, depois também em 1946, 1967 e 1969, tá? Essas datas aqui você não precisa necessariamente decorar elas, mas é interessante você saber que os primeiros acontecimentos, aí, as primeiras intenções de direitos humanos começaram a ser tratadas no início do ano de 1800, né, em 1824, no período do Império no Brasil, certo? Depois a gente teve no século seguinte também, a gente teve mais movimentações a respeito desses assuntos, tá? Aí a gente teve aqui, ó, durante essas constituições, as listas de direitos fundamentais semelhantes à Constituição de 1891, que foi essa que a gente teve antes. A inovação, a partir da Constituição de 1934, em que
incorpora, por exemplo, alguns direitos sociais, como o direito à subsistência, cria institutos como mandato de segurança e ação popular. Então aqui a gente já começa a perceber que temos direitos que não são só os direitos necessários à condição física da pessoa, né? A gente já começa a ver direitos sociais, direitos de uma sociedade como um todo. Já buscamos aqui alguns direitos coletivos e não somente os direitos físicos das pessoas, né? Não somente as necessidades fisiológicas da pessoa. E aí a gente chega aí onde todo concurseiro adora estar, que é a Constituição de 1988, tá? Ela apresenta aí em seu título 2º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ó. Direitos, o que o Estado tem que prover para mim, e garantias fundamentais, tá? Ela traz 5 capítulos numa sequência de direitos coletivos, individuais, sociais, relacionados à educação, saúde, segurança, previdência social. Já é um tema mais recente nas constituições, né? Proteção ao trabalho, proteção à maternidade, proteção à infância, proteção aos desamparados e muito mais, tá? Então a Constituição, essa de 1988, ela é considerada a Constituição cidadã. Por quê? Porque ela é uma base da Constituição americana, que é uma Constituição também cidadã, que visa proteger os cidadãos, tá? Então muito importante isso aí. Com a atual Constituição, tivemos mais espaço e legalidade para a complementação de ainda mais direitos, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é onde eu vou puxar um pouquinho a efetivação desses temas aqui, ok? Então a gente pode perceber, ó, no início dessa nossa aula de hoje, que os direitos humanos, eles não são um acontecimento único, eles são um conjunto, ele passa por várias etapas no Brasil. Isso já começa lá no período imperial, depois vai se aprimorando nas outras constituições, ok? Com os direitos das crianças e adolescentes foi assim. A Constituição da República de 1988 foi uma quebra no paradigma, né? Modelo, em relação à concepção menorista, contida no Código de Menores de 1979. Por que eu trouxe esse exemplo aqui para você, né? Por que os direitos eles vão sempre se aprimorando? Porque o Código de Menores, por exemplo, em 1979, ele tratava os menores infratores, né, que hoje não se usa mais esse termo, se usa adolescente em conflito com a lei, mas ele tratava os menores como um problema, realmente como um problema, tá? Era uma coisa ruim que o Estado tinha que enfrentar, tá? E aqui nós estávamos mais num período mais voltado aí à doutrina militar, então realmente esses menores eram um problema, tá? E depois, com o passar do tempo, com o passar das constituições, foi se trocando a nomenclatura, foi se dando uma nova visão aos menores e adolescentes, tanto é que surgiu a Constituição de 88 e aí sim, posteriormente aí, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí sim passou-se a ter um âmbito mais, um olhar mais afinado para o pessoal, tá? Mais atento para as crianças e adolescentes, certo? Foi a partir da Carta Magna, por exemplo, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também ficou mais perceptível as classificações dos direitos humanos, né? A gente conseguiu observar um pouco melhor isso, que seria os direitos dos homens, né? Quando eu falo homens aqui são homens e mulheres, tá? Esses direitos dos homens, ele está mais voltado à perspectiva de vida, né? A vida física da pessoa, né? A pessoa estar vivo. Depois nós temos aí os direitos fundamentais, que é uma positivação interna, né? Dentro da própria Constituição, como eu já expliquei ali para vocês, que a gente pega o papel e tá aqui o meu direito. E temos aí depois os direitos humanos, aí, que é a positivação externa em âmbito internacional, né? Para todas as pessoas do mundo, independente de qualquer discriminação, certo? Das classificações a gente também observa aí que surgem as principais características, né? A gente vai falar aí das gerações, mas essas características aqui,
elas são para todas as gerações do direito, tá? E para as próximas gerações de direitos que forem surgindo. A gente tem as características dos direitos humanos, as principais características, tá? Universalidade, a gente já vai ver uma por uma. Indivisibilidade e interdependência. Não exaustividade. Imprescritibilidade. Inalienabilidade. Irrenunciabilidade. Proibição de retrocesso e historicidade, aí o mais importante, que é o que eu sempre digo, já falei várias vezes nesse vídeo, que é a construção ao longo do tempo desses direitos humanos inerentes a todas as pessoas. Vamos lá então, sigamos. Agora a gente vai dar uma passada aí pelo conceito, por essas definições aí, com as informações mais importantes aí para vocês, tá? Olha só, universalidade. O que é universal? Universal é de todo o universo, né? Então a gente tem, ó, garante que os direitos humanos envolvem todos os indivíduos, pouco importando ou nada importando a nacionalidade, a cor, a opção religiosa, sexual, política, né? Por isso que a gente vê aí muito na mídia a busca pelo respeito às minorias, né, aos homossexuais e por aí afora, tá? Sem qualquer tipo de discriminação, ó, viu? Ratificando o que eu falei. E possui abrangência territorial universal em todo o mundo, tá? Em todo o mundo. Temos aí, ó, a indivisibilidade. Não se pode garantir apenas alguns direitos. Eu não posso apenas ter o direito à vida, tá? Eu tenho que ter direito à saúde, à educação, à previdência social. Então, os direitos que já foram conquistados, praticamente eles não podem mais ser supridos. Eles podem ser aprimorados, eles podem ser agregados, mas eles não podem ser supridos, eles não podem ser indivisível. Ele não pode ser separado de um outro direito que está junto com ele ali, tá? Então todos os direitos complementam a dignidade, certo? Inexaurabilidade ou não exaustividade. O que é? Esses direitos, eles nunca vão acabar, tá? Eles são inesgotáveis, porquanto sempre haverá novos direitos a serem protegidos, né? Novas demandas sociais. Um exemplo mais lógico que isso é o fato aí de a gente ter isso aqui, né, cara? Ó, celularzinho aqui, ó, né? E a gente vai ver nos próximos slides aí que isso aqui, cara, vai ser tá sendo já, né? Um direito, uma geração do direito, tá? Então, ó, se a gente falasse aí a internet aí, o boom da internet foi em 1990, aí na década de 90. Então, se em 1970, vamos supor, que nem teríamos ideia do que seria a internet, se a gente falasse que a gente teria um direito universal à internet, um direito à informação, um direito que seria inesgotável, né? Ninguém ia pensar nisso, mas pois é, esse direito hoje ele existe, certo? E não pode mais ser suprido, né? Ele não pode mais ser retirado. Tanto é que a gente vê em algumas cidades aí a própria administração, né, já começa aí a colocar pontos de Wi-Fi para as pessoas usarem, né? Imprescritibilidade, eles nunca vão acabar, eles nunca vão vencer. Não é igual o documento do seu carro que vence todo ano, tá? Não, eles são imprescritíveis. Significa dizer que a pretensão de respeito e concretização dos direitos humanos não se esgota pelo passar dos anos, podendo ser exigida a qualquer tempo, tá? Então, um direito, se eu tenho realmente um direito à propriedade, tá? Se eu tenho um direito à vida, se eu tenho um direito, ele vai estar sempre comigo. Ele nunca vai prescrever, a partir de tal momento eu perdi aquele direito. Já é um pouco diferente nas relações trabalhistas, né? Relações trabalhistas você tem um prazo, aí tem uma outra regulamentação, tal. Mas os direitos humanos, eles são imprescritíveis, ok?
indisponibilidade e inalienabilidade. Eu não posso vender o meu direito, eu não posso vender um rim, por exemplo, tá? Olha só, o conceito que a gente tem aqui, ó, é um direito ou coisa que se configura quando se está diante de uma impossibilidade de atos de disposição, seja ela jurídica, renúncia, comprovenda ou doação, tá? Eu não posso chegar lá e dizer que eu quero doar um braço para uma pessoa, não posso fazer isso, tá? Que direito à integridade física, direito à vida, tá? Ah, mas se ele cortar o braço ele não vai morrer, sabe lá? Pega uma infecção, né? Não pode fazer isso. Irrenunciabilidade, os direitos humanos fundamentais não podem ser objetos de renúncia. Dessa característica advém importantes discussões, como a renúncia ao direito à vida, ou à eutanásia, ou suicídio, ou aborto, né? Então, por exemplo, você não pode renunciar o direito à vida, mas a gente tem exceções aí, que é permitido, o aborto é permitido, a eutanásia, mas por isso que quando é anunciado que vai ser feita a eutanásia numa pessoa, por seja lá, né, aquele brasileiro que foi para, se não me engano, é para a Indonésia, né? Ah, o ONU intervém, não sei quem intervém, não sei quem quer fazer isso e aquilo, por quê? Porque em regra ele é um direito irrenunciável, porém às vezes ele é desrespeitado, né? Alguns países têm uma convicção política diferente e ele é desrespeitado. E aí o que acontece, professor? Bom, aí depende muito do caso concreto, né? Mas pode ter sanções econômicas, pode ter sanções financeiras, pode ter sanções de recurso da ONU. Então isso é um assunto bem polêmico. Mas em regra, ela é irrenunciável. O direito à vida, por exemplo, é irrenunciável, não pode renunciar, tá? Por isso que mesmo quando uma pessoa se suicida, tá? Por mais que não tenha a pessoa que vai pagar a pena, foi cometido um crime, tá? Foi cometido um crime, ok? Foi cometida uma violação do Código Penal, né? Proibição de retrocesso. Não se pode extinguir direito já conquistado, né? A gente já falou isso também sobre os outros direitos. Não pode, um direito que já foi conquistado, ele não pode ser retroagido, ele não pode ser retirado, tá? Historicidade, e aí o mais importante, tá? Os direitos humanos são frutos das demandas sociais de cada época. São direitos históricos complementares. São direitos históricos e complementares, de modo que uma geração complementa a outra. Como eu acabei de falar, né? Há um tempo atrás aí, vamos pensar na década de 1970, a gente não pensava em direito à internet, né? E hoje ela já está aí numa das gerações do direito. A gente não pensaria a um passado não tão distante de direito genético, né? E num futuro não tão distante o direito à água. Pois é, a gente vai ver tudo isso aí nos próximos slides. Sigamos, pessoal, sigamos. E aí, professor Renatão, são somente esses as características dos direitos humanos? Não, cara. Os direitos humanos, eles não são, tanto as suas características quanto os direitos humanos em si, eles não são um rol taxativo, tá? A gente tem possibilidade sempre da transformação e o melhoramento tanto das características dos direitos humanos quanto dos próprios direitos humanos. Beleza? Vamos lá. A gente tem a primeira geração dos direitos humanos, as primeiras dimensões, tá? Também pode ser tratado assim. Vamos lá. Primeira geração, liberdade. A primeira geração dos direitos humanos consolidou-se, surgiu em face de resistência aos poderes dos monarcas absolutistas, em decorrência da luta da burguesia pelos direitos individuais básicos, tais como a vida, a liberdade e a propriedade. Então, a primeira geração dos direitos humanos ela tem uma característica negativa. Por exemplo,
o Estado não pode se impor sobre o cidadão. Então, os cidadãos começaram a negar essa imposição do Estado, tá? Por isso que ele tem um caráter negativo, tá? Por quê? Porque a gente tinha a cultura do Estado imperador, do Estado autoritário, né? Do Estado absolutista, né? Então, a primeira geração do direito, ela começou, dos direitos humanos, né? Ela começou a surgir para negar a autoridade do Estado, esse abuso do Estado, essa arbitrariedade do Estado, tá? Olha só, a classe burguesia adquire importância política em razão da sua ascensão econômica. Surge o Estado moderno no século XV, centralizando o poder político, né? Então a gente tinha uma cúpula. Os direitos de primeira geração têm como escopo a defesa das pessoas e face ao arbítrio dos governantes, a preservação da sua vida, a sua dignidade de locomoção, quanto ao exercício profissional e a possibilidade de constituírem patrimônio sem que esse seja confiscado pela exigência de tributos excessivos, tá? Então, além da defesa pela vida, né, também tinha uma parte econômica aí, uma parte excessiva de tributos, né, que quando você não tinha o tributo, o pessoal ia lá, entrava na sua casa, pegava, entre aspas, né, por mais que estamos falando aqui no século XV, não tem a TV na época, mas eu sempre faço essa observação, porque o pessoal diz, né, mas não tinha TV, vamos supor, o pessoal ia lá e pegava a TV na sua casa, né, não tinha TV na época, ok, pegava seus talheres, pegava seus vasos, pegava suas roupas, pegava o seu cavalo, pegava o que você tivesse lá para pagar o imposto que era devido, digamos assim, que era imposto e ninguém podia fazer nada. E quais são os exemplos que a gente tem, né? Quais são os acontecimentos aí que a gente pode relatar? No Brasil, a gente tem a Constituição do Império, conforme eu já falei, em 1824, né? A primeira e única Constituição do Brasil imperial, bem como a primeira Constituição a reger o território brasileiro. Então, começou em 1824. Depois a gente tem a Constituição em 1891, essa já teve aí como característica, né, o regime republicano, presidencialista, a separação entre os estados, a separação da igreja, né, a igreja também era muito atuante, principalmente na época do Império, né, então a gente já começou a ter algumas separações aí, ok? Nos Estados Unidos a gente tem a Declaração dos Povos da Virgínia, do povo da Virgínia, né, essa foi em 1776, então ó, antes do Brasil, ó, tá? O Brasil, digamos, entre aspas, começou a observar porque já estava acontecendo um movimento em todo o mundo, tá? Ela também foi antes da independência dos Estados Unidos, ok? Que é o assunto que é cobrado em prova, que ela foi antes da Declaração dos Estados Unidos. Na Inglaterra, eu não pronuncio muito bem, Bill of Rights, em 1689, então ó, mais antigo ainda, tá? A Declaração de Direitos foi o primeiro documento oficial que garantiu, ó, o que? Participação popular. Então aqui já começou a luta contra o absolutismo, né? Ou começou-se a registrar a luta contra o absolutismo, certo? Por meio de representantes parlamentares, vedando ainda a instituição de impostos excessivos e punições cruéis e incomuns. Então, além dessa cobrança indevida, também tinha, né, abusos, punições desumanas. Isso a gente sabe muito bem quais eram os meios, certo? E na França aí a gente teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, né? Em 1789, documento culminante da Revolução Francesa, que definiu os direitos individuais e coletivos do homem como universal, tá? Então aí também mais um fato aí que deu origem aí à primeira geração dos direitos humanos, ok? Segunda geração, igualdade. A segunda geração dos direitos humanos nasce das lutas sociais que buscavam uma maior salvaguarda das condições necessárias ao desenvolvimento pleno da humanidade. Seus protagonistas foram as classes operárias que apareceram em consequência da industrialização
Europeia. Pois é, pessoal, olha só. A gente teve na primeira geração, certo? Propriamente aí, o pedido maior era no respeito do Estado para não ser autoritário contra as pessoas, né? Ter que fazer isso, poder o Estado fazer qualquer coisa. Depois que a gente conseguiu isso, a gente começou a ter a luta por igualdade, tá? Então começou-se aí a se preocupar um pouco mais com as questões sociais, como por exemplo, as questões relacionadas ao trabalho, certo? Essa classe tinha formalmente resguardado direitos de primeira geração, mas eram explorados pelos detentores do capital. Careciam de saneamento básico, aí um direito social, né, em suas residências, educação, atendimento médico, proteção jurídica, em face das condições de trabalho, de remuneração e da jornada de trabalho. Então o Estado ele não era tão autoritário, ele não entrava dentro da tua casa, mas tinha muita coisa que o Estado não regulamentava. Por exemplo, a jornada de trabalho não tinha um limite de hora, né? A gente não tinha um piso salarial. Então tudo isso aí era como não tinha uma regulamentação, digamos assim, tudo isso aí era feito como a Deus dará, faz como quer, ok? E aí começou-se a briga por isso na segunda geração dos direitos, certo? A segunda geração está ligada ao conceito de igualdade e mais preocupada com o poder de exigir do Estado a garantia de direitos sociais. A segunda geração está ligada ao conceito de igualdade e mais preocupado com o poder de exigir do Estado a garantia dos direitos sociais, econômicos e culturais, todos imprescindíveis à possibilidade de uma vida digna. Então olha só, palavra, possibilidade de vida digna. Então a palavra direitos humanos, ela é muito caracterizada, ela é muito presente aí nas gerações de direitos humanos, ok? Esses direitos aparecem na forma dos chamados direitos fundamentais. Então aqui a gente começa a positivar, começa a colocar esses direitos aí no papel, certo? Pois impõe ao Estado um conjunto de obrigações que se materializam, né? Começa a colocar no papel, começa a acontecer, certo? Em normas constitucionais na execução de políticas públicas. Então começa o Estado com políticas públicas, o Estado começa a colocar isso em prática, tá? Programas sociais e ações afirmativas. O Estado é obrigado a cumpri-la, estando os governos sujeitos a sanções, caso contrário, não cumpra essas políticas, né? Então aí a gente começa a ter a obrigação do Estado na segunda geração de prestar, digamos assim, uma assistência social, de prestar uma assistência à saúde, e caso não haja essa prestação de serviço, a gente tem órgãos que façam essa fiscalização, tá? Que cobrem essas atitudes, né? Então a gente começa a ter aí a cobrança dos direitos humanos numa relação internacional. Ok, vamos lá. Quais são os exemplos que a gente tem aí dos direitos de segunda geração ou segunda dimensão, né? A gente tem a Constituição de 1934 no Brasil aí, ela começa a organizar o regime democrático, e no México em 1917 a gente também tem a Constituição mexicana. Na Alemanha a gente tem a Constituição de Niemeyer, sei lá, não sou muito bom no inglês, tá? Ela estrutura dualista, ela começa a ver o lado do cidadão e começa a ver o lado do Estado também, ok? Começa a ter essa sincronia para as coisas funcionarem, né? O Estado disponibilizar para o cidadão ter aquele direito dele resguardado, e quando ele não tem aquele direito resguardado, ele tem onde recorrer, tá? A gente começa a ter essas atribuições aí, certo? Terceira geração, fraternidade, ok? A gente começa, ó, período importante para os direitos humanos, pois corresponde ao fim
Já vi questão de prova que trocou isso aqui pelo início. Então, fraternidade, fim da Segunda Guerra Mundial. Surgiu a necessidade de uma nova forma de agir e pensar baseados nos direitos ideais de fraternidade e solidariedade global. Direitos difusos, direitos que não é meu, mas entre aspas também é meu, direito de todos. Por exemplo, a natureza. A natureza, eu não posso pegar a árvore da rua para mim, mas eu posso ir ali e sentar debaixo da sombra da árvore, como todas as pessoas podem fazer. Então são direitos difusos, direito para todos, tá? A gente tem como exemplo aí de terceira geração a Constituição da República do Brasil em 1946, tá? Exemplos aí da importância dessa Constituição. Ela trouxe aí a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamentos, sem censura, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, entre outros direitos aí, ok? Alguns que a gente conhece até hoje na Constituição de 88. Terceira geração, a gente tem também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Cara, isso aqui passou esse dia até no Caldeirão do Hulk. Minha esposa gosta de ver. Eu estava aqui na sala vendo com ela. Passou a pergunta: qual foi o ano da Declaração dos Direitos Humanos? Tá? E o cara não soube responder. Teve que literalmente pedir ajudas aos universitários. Tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Cara, isso aqui, essa data é importantíssima. Precisa decorar para a prova. Tá? Direitos Humanos Básicos foi adotada pela Organização da ONU das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, tá? Principal texto aí, principal lema dela também lá no comecinho, ó. Todos os seres humanos podem invocar os direitos, as liberdades proclamados nessa declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto, tá? Então, mesmo que venha aí novas declarações, essas novas declarações não podem retirar esses direitos, a gente já falou sobre isso. Beleza? Quase acabando, pessoal. Quarta geração. Olha só. Tecnologia. E aqui eu acho que foi nessa que eu trouxe um questionamento aqui para a gente trocar uma ideia, né? Essa geração compreende os direitos à democracia, informação, pluralismo, chegada de novos direitos, introduzidos no âmbito jurídico pela globalização política. Essa aqui também foi muito usada agora em relação à pandemia, né? Então, a divulgação, compartilhamento de tecnologias, certo? Esses direitos estão relacionados com os avanços no campo da engenharia genética, ao colocar em risco a própria existência humana. Aconteceu isso agora, cara, com a pandemia, né? Através de manipulação do patrimônio, né? Patrimônio genético e patrimônio de conhecimento, né? Os exemplos de quarta geração, o que a gente tem aí? Declaração Universal do Genoma Humano, 1997, ó, a gente vê que é recente, né? Olha, professor, 97 eu nem era nascido ainda. Pois é, cara, se você é um jovem estudante, talvez você nem tenha nascido ainda. Mas, quando a gente trata de evolução histórica dos direitos humanos, 1997 foi ontem, cara. Foi ontem, ok? Então tá aí até o DNA, né? Pra gente fazer uma associação aí. Tecnologia, engenharia genética, né? Todas essas inovações tecnológicas que podem muito bem beneficiar, como podem prejudicar, ok? Como podem trazer problema, como foi aí a pandemia, certo? Quinta geração, direito à paz mundial, uma nova preocupação no direito, que são as questões inerentes ao universo virtual, ligado à internet, à robótica, ao direito cibernético, ao direito autoral pela internet e a proteção contra crimes virtuais, né? Então a gente tem essa preocupação aí do direito à paz mundial. Mas se vocês observarem, né, trata aí de internet. A internet é uma ameaça mundial? Sim. A internet é um benefício mundial? Sim. Tudo depende da
perspectiva e da função que ela for dada, tá? E aí, essa armas aqui que eu coloquei em ponto de interrogação, isso aí é um pensamento meu, mas que podem levar vocês a uma reflexão, certo? Por que a robótica seria um direito que estaria aqui, a gente está estudando nesse momento, uma geração, um direito mundial, direito à paz? Por que trouxe a palavra robótica? Né? Robôs, drones, né? Exército de máquinas, né? Para quê? Para tomar uma região, para cuidar de uma região, para dominar uma região, para invadir uma região, para garantir a subsistência de alguém? Porque a gente tem na sexta geração, a geração acesso à água potável. Gente, é questão de tempo para a água do mundo diminuir drasticamente, se não chegar ao fim. Nós talvez não veremos isso. Nossos filhos, eu acredito que começarão a enfrentar isso. Nossos netos, certamente. Nossos bisnetos, certeza, tá? Certeza disso. E vão enfrentar o que? Se não a total falta da água, mas a água mais cara que a gasolina, muito mais cara, tá? Então por isso que se vale tanto hoje da busca de tecnologia, e aí a gente volta em todos os direitos que a gente estudou até agora, a busca de tecnologias para fontes renováveis de energia, tá? Buscar autossustentabilidade dos carros, não poluir tanto. Mas professor, o que tem poluição dos carros? Cara, aquecimento global, descongelamento das geleiras, certo? Elevação do nível do mar, cidades sumindo, pessoas saindo de cidade indo para outras cidades, certo? Mais água salgada no mundo, menos água doce no mundo, certo? Menos terra, menos espaço para as pessoas, certo? Mais pessoas poluindo mais. Tudo está interligado, tá? Tudo está interligado. Então, a robótica pode ser isso, né? Vamos supor que tem uma zona pobre de recursos financeiros, mas que seja abundante água, né? O exército de robô vai lá e toma essa região. A gente vê isso com seres humanos, pessoal tomando regiões, pessoal invadindo regiões. Imagine com um exército de máquinas cada vez mais potentes, cada vez mais indestrutíveis, robocops, por que não digamos, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, tá? E a sexta geração aí, para a gente complementar e para a gente fechar nossa aula, olha só, a água é um componente imprescindível para a existência da vida no planeta. Não é só para mim, eu tenho que ter água para a planta, eu tenho que ter água para o animal, senão eu não vou ter alimentos derivados dos animais, eu não vou ter alimentos derivados das árvores, né, das frutas. Por quê? Porque elas também precisam, né? Então também tem, não é só para as pessoas, né, para a higiene das pessoas, certo? O processo de aquecimento global, desertificação, cidades virando deserto ou afundando, né? Nos Estados Unidos, eu não me recordo a cidade, eu li há poucos dias ainda que a previsão é de 10 anos, uma cidade lá sumir do mapa, 10, 20 anos, não me recordo o prazo, mas já é certo que ela vai sumir. A reportagem falava, tal cidade vai sumir do mapa, a gente só não sabe quando, talvez demore um pouco mais, talvez um pouco menos, mas ela vai sumir, entendeu? Falta de água serão os maiores problemas a serem enfrentados nas próximas décadas, de modo que o reconhecimento da água potável como um direito humano fundamental específico de sexta dimensão se justifica pela necessidade de maior proteção de água potável, bem da humanidade, a fim de que a sua qualidade permaneça para garantir uma sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Então olha só, ela está se preocupando com a presente e afirma, né? A água ela vai ser
um dos bens mais disputados em breve. Ok? Pessoal, fechamos aqui então a nossa aula introdutória a respeito de direitos humanos. A gente passou aí pelas gerações de direitos humanos, pelas dimensões, pelas características, certo? Essa aula era um pouco para você refletir aí sobre todos esses acontecimentos, sobre toda essa evolução histórica, tá?